Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 25 de setembro, nós estamos com o alimento diário dessa série, a Igreja Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 6, a Era dos Sete Espíritos. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 24, Relâmpagos, Vozes e Trovões. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer mostrar para nós que Ele é a energia, Senhor Jesus. Ele que produz todas as coisas, nós precisamos estar energizados nele, Senhor Jesus. Deus, Ele tem força, Ele tem poder suficiente para gerar em nós um fogo que possa arder diante dele, Senhor Jesus. Iluminar, aquecer, remover impurezas, Senhor Jesus, e conduzir o seu povo diante da sua vontade. Hoje nós precisamos ser aqueles que vivem na presença de Deus, que vivem no meio do seu fogo, ó Senhor Jesus, que não vai nos consumir, mas vai tirar de nós toda a impureza e nos levar a ter um viver que brilha, Senhor Jesus, para a gente poder glorificar a Deus diante dos homens, ó Senhor Jesus. O Senhor, Ele está contando conosco, Ele nos fez seres vivos, Senhor Jesus, para a gente poder lidar com Deus vivo e verdadeiro. E hoje, como seres vivos, nós somos os representantes da criação, Senhor Jesus. Mas Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco mais elevado ainda, um relacionamento segundo Deus, um relacionamento num patamar superior, um relacionamento em Cristo, Senhor Jesus. E que se a gente realmente ouvir o Senhor, deixar Ele nos conduzir ao viver o caminho de Deus, Senhor Jesus, é isso que vai levar realmente a Deus desimpedir toda a sua vontade e produzir aquilo que Ele deseja, que é relâmpagos, vozes e trovões, para que Ele possa de fato guiar o seu povo. Ó Senhor Jesus, que possamos enxergar o Senhor, receber a sua luz e caminhar na sua presença. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Levítico, capítulo 10, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Ó Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Deus é a própria fonte de energia. Ó Senhor Jesus. Na época dos registros bíblicos, o ser humano ainda não havia descoberto a eletricidade. No entanto, ao mostrar a visão do trono de Deus no livro de Apocalipse, João descreve uma carga elétrica. Isso denota que a energia que está em Deus é como um campo elétrico. Por isso, de seu trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Ó Senhor Jesus. O que são os relâmpagos? Vamos usar a física para compreender melhor esse fenômeno. Uma nuvem carregada de carga elétrica, por exemplo, só consegue descarregá-la se houver 2 campos de cargas elétricas de sinais opostos. Se uma carga negativa em cima precisa de uma carga positiva que está embaixo, para essa diferença de polo há uma descarga elétrica, porque a carga negativa atrai a positiva que pode estar no solo. Para haver essa descarga é necessário um meio condutor. Entretanto, a atmosfera em que vivemos é um meio mais isolante do que condutor. Então, a intensidade da carga elétrica da nuvem vai aumentando. E o caminho para a descarga é que produz os relâmpagos e os trovões. A temperatura gerada pela descarga elétrica, pelo desprendimento de elétrons dos átomos, pode chegar à temperatura de 25.000 graus centígrados. Assim,
Esse ar superaquecido produz luz que causa clarões no céu, os quais chamamos de raios ou relâmpagos. A descarga que produz esse superaquecimento também produz um aumento rápido e gigantesco de volume do ar, produzindo o trovão. Tudo isso provém de um campo elétrico extremamente intenso e forte. Ó Senhor Jesus! Não é fácil descrever Deus com exatidão, pois ele pode ser prefigurado por um grande campo elétrico, que além de produzir relâmpagos e trovões, diante de seu trono, também arde em 7 tochas de fogo. Não nos referimos ao fogo que queima sobre material inflamável, mas ao fogo gerado por raios de alta temperatura do campo altamente carregado, que é o próprio Deus e seus 7 espíritos. Estes estão a seu serviço, carregados de eletricidade, a qual é Ele mesmo. Ó Senhor Jesus! O fogo dos incensários dos sacerdotes, por exemplo, era proveniente do campo de energia do próprio Deus. Quando o altar do holocausto do tabernáculo ficou pronto, na ocasião em que os filhos de Israel estavam no deserto, Deus enviou uma descarga elétrica e pôs fogo no holocausto. Era o fogo santo de Deus. 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram consumidos por esse fogo, porque trouxeram fogo estranho para seus incensários, em vez do fogo do altar do holocausto. Ó Senhor Jesus! Em Apocalipse lemos que há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Também, no mesmo capítulo está escrito que ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Esses 24 anciãos são os anjos da antiga criação de Deus, e os 4 seres viventes também são seres angelicais. Eles têm rosto de homem, que é o líder da criação de Deus na terra, rosto de leão, que representa os animais selváticos, rosto de boi, representando os animais domésticos, e também a águia voando, que representa as aves que Deus criou. Não há répteis, porque simbolizam Satanás, que será destruído, nem animais marinhos, porque o mar não existirá na eternidade futura. Todos os seres vivos da terra são representados por esses 4 seres viventes. Ó Senhor Jesus! No livro de Ezequiel também aparecem esses 4 seres viventes. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como um metal brilhante, que saía do meio do fogo. O norte refere-se ao lugar onde está o trono de Deus, e a grande nuvem representa a sua presença. Deus estava nesse vento tempestuoso, e nessa grande nuvem que tinha fogo. E quem olhava para o meio do fogo, via algo como um metal brilhante. Esse metal brilhante, em hebraico, é krashmal, uma substância brilhante âmbar, o electro. Essa palavra, em português, exprime a ideia de eletricidade. Isso quer dizer que Deus é fogo e a própria fonte de energia. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, com base na leitura de hoje, como podemos explicar o fogo santo de Deus? Ó Senhor Jesus! Não quer deixar claro para nós aqui, o alimento já deixar claro que é um fogo que vem da própria energia de Deus. Deus ele é poderoso, ele pode criar as coisas do nada, Senhor Jesus. E Deus ele tem essa energia, esse espírito, Senhor Jesus, que conduz todas as coisas. Então Deus ele tem que ser a origem de tudo. O nosso fogo a arder, a luz a brilhar, Senhor Jesus. A maneira de nós aquecermos uns aos outros, tudo isso tem que ser gerado através de Deus. Não pode ser um fogo estranho, vindo de intenções, disso, daquilo, mas é um fogo que vem da realidade, de viver na presença de Deus. O Senhor ali nos coloca diante do seu trono, Senhor Jesus, e também diante desse trono tem uma nuvem cheia de fogo, que é a presença de Deus. Ela queima as impurezas, Senhor Jesus, e também nos mostra a presença única de Deus. O Senhor ele realmente está mostrando para nós, olha, Ele é tudo, Ele é a nossa realidade, Ele é a nossa energia, Ele que vai produzir todas as coisas. A gente não pode usar nada humano, nada dessa terra. A gente precisa realmente trazer diante de nós aquilo que vem de Deus. Para a gente receber o fogo santo de Deus, a gente precisa ter um viver santo, Senhor Jesus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, e que Ele se torna galardoador dos que o buscam, Senhor Jesus. E também, sem santidade,
ninguém verá a Deus, Senhor Jesus. Então ele está nos chamando realmente para ter esse viver separado, esse viver que também é fogo. Por isso o Senhor nos encoraja a ser uma luz que brilha, né, diante dos homens, para que as obras de Deus, né, as nossas obras, né, Senhor Jesus, sejam a mesma coisa e que levem Deus a ser glorificado. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar o Senhor com coisas naturais, não tem como. Por isso ele está mostrando para nós que Ele mesmo é que vem produzir tudo isso. Ele não aceita nada que não venha dele. Vamos ficar atento a isso e procurar só produzir aquilo que é real diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: precisamos da realidade do poder de Deus, Senhor Jesus. Deus ele é tão poderoso, né? O irmão mostrou para nós aqui, né, a questão de como que forma o relâmpago e tal. É para a gente poder realmente perceber, olha, acontece algo ali, há uma carga, há muita energia. E o Senhor mostra que do seu trono saem relâmpagos, vozes e trovões, não é à toa, porque Deus está carregado dessa energia. Ele quer dispensar isso para nós através do Espírito, Senhor Jesus. Por isso a gente precisa arder, não podemos fazer as coisas por nós mesmos, a gente precisa viver dependendo do Senhor, viver diante da sua presença. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor realmente ele quer mostrar isso para nós, né? Amanhã vai concluir nessa questão, mostrando para nós a importância dos seres viventes, a importância da obra do Senhor, viver no Espírito, o Espírito que conduz todas as coisas. Senhor Jesus, a gente tem que estar atento quanto a isso, né? Aqui o irmão veio explicando para nós como é que acontece o fenômeno, né, elétrico que produz tudo isso. Senhor Jesus, isso não saiu da cabeça do irmão. A gente não está aqui querendo explicar isso, aquilo. Olha, vamos dar uma nova revelação. Deus é eletricidade. Senhor Jesus. Não, o irmão mostrou para nós como é que funciona o fenômeno para mostrar que Deus ele é esse poder. É Deus que dá para nós essa força motriz. Senhor Jesus. Né? A gente não é como os carros de hoje, né, movidos a combustão. Né? Precisa haver ali um combustível, Senhor Jesus, inflamável, que precisa produzir uma combustão para movimentar um motor, né? E esse motor movimentar algo. Mas quando há, por exemplo, um carro elétrico, né, não há mais essa necessidade de combustão, de explosão, de material inflamável. A própria energia faz com que o carro se movimente. E o irmão até já usou isso para fazer uma comparação. Né? Olha, a gente não é movido a álcool, a gente não é movido a material humano inflamável, nós somos movidos à eletricidade, à energia de Deus. Então a gente precisa ser energizado. Então ele fez essa comparação para a gente poder entender as coisas. Ó Senhor Jesus. É como quando Cristo começa a falar para as pessoas, olha, observar a parábola da figueira. Né? A figueira quando começa, né, a florescer, dar frutos, as pessoas já sabem, olha, está próximo o verão. Ó Senhor Jesus. Mas aí ele vai e fala para as pessoas, olha, fala para os filhos de Deus, vocês conseguem distinguir o tempo, vocês conseguem distinguir as estações, Senhor Jesus. Vocês sabem, né? Olha, quando o sol está vermelho e tal, o céu está meio vermelho, ó, vai chover, olha, vai haver isso, vai haver aquilo outro, está dessa cor, está daquela cor. E aí o Senhor mostrou para eles, ó, vocês conseguem distinguir os sinais terrenos, mas não conseguem distinguir os espirituais, ó Senhor Jesus. Então o Senhor mostrou para eles, olha, eu dei para vocês a palavra, e a palavra para que vocês possam distinguir. E os judeus, ao invés de estar procurando distinguir as coisas, né, ter discernimento das coisas, eles estavam negando Deus. Então ele mostrou, não é a questão de vocês distinguirem ou não. Vocês já distinguiram, vocês já sabem muito bem reconhecer os sinais que Deus dá, Senhor Jesus. Mas a questão toda é obedecer. Por isso que o Senhor está mostrando para nós, olha, Deus ele tem essa energia, ele tem esse mover, esse viver que só Ele pode fazer, Senhor Jesus. Ninguém mais pode. Não adianta tentar colocar outra coisa. Ó Senhor Jesus, tem que colocar a energia de Deus. Ali dá o exemplo, né, de Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, que foram pegar um incensário sempre tipifica nossas orações, né, apresentado diante de Deus, mas não usaram o fogo que vem de Deus, usaram o fogo humano. Aí o fogo que vem de Deus o consumiu, Senhor Jesus. E é o que a gente, aí, voltando novamente ao encargo dessa semana, quando o irmão ele toca para nós aqui, né, na palavra profética, Senhor Jesus, que a gente não pode oferecer algo estranho diante do Senhor. Ele está mostrando para nós que a gente não pode oferecer algo que não vem de Deus, algo que realmente não está
tendo a origem em Deus. Deus, ele é a própria origem, ele é a própria energia, Senhor Jesus. Ele é tudo para nós. A gente precisa ir diante dele. Na Bíblia vieram e pegaram outras coisas que quiseram inserir no Senhor. Isso a gente realmente não pode fazer. A gente precisa ir diante do Senhor, diante do seu fogo santo, Senhor Jesus. O fogo de Deus é algo especial, é o que é gerado através dele mesmo. Ó Senhor Jesus, ele faz surgir o fogo do altar. Ó Senhor Jesus, a gente, ao ler a Bíblia ali com bastante atenção, né, quando foi feito ali o tabernáculo, quando estava tudo pronto, Deus fez o fogo vir e acendeu o holocausto. Senhor Jesus, ele não fez vir um fogo lá desde o céu, ele foi lá e pum, gerou um fogo ali, através da sua energia, através da sua vontade. Então é o fogo de Deus, não é um fogo estranho, Senhor Jesus. A gente tem que prestar atenção nisso, porque se a gente olhar fogo e fogo, fogo é tudo fogo, você não vai ver, se tem um lugar pegando fogo aqui e outro aqui, depois que ele já está pegando fogo, você não sabe qual é a origem, da onde surgiu isso, Senhor Jesus. Mas para Deus faz toda a diferença. Isso que ele está mostrando para nós. A gente não pode pegar um outro fogo, algo que a gente mesmo está produzindo, para levar adiante aquilo que é de Deus. A gente precisa do fogo de Deus, isso faz grande diferença. Eu preciso levar adiante aquilo que vem através do Espírito. Amanhã, no finalzinho da mensagem, irmão, no finalzinho do alimento diário de amanhã, ele vai tocar nessa questão. Ó Senhor Jesus, que o Senhor, ele é a origem, ele está gerando tudo isso. Ó Senhor Jesus, a gente precisa seguir a direção do Espírito. Ó Senhor Jesus, seguir aquilo que ele está mostrando, e tudo começa pela revelação, Senhor Jesus. Então tudo se inicia pelo Espírito, se desenvolve no Espírito e tem que chegar ao Espírito. A gente precisa gerar a vontade de Deus, a obra de Deus e a adoração a Deus. A gente não pode gerar algo que é para nós mesmos. A gente precisa gerar algo que é para o Senhor. Por isso ele procura compreender, ele procura nos mostrar aqui para a gente compreender como que é formado esse fenômeno. Então quando o irmão olhou, viu ali, olha, do trono saem relâmpagos, trovões, vozes e trovões, Senhor Jesus. Ele não saiu aqui, deixa eu sair botando alguma coisa para tirar algo daqui. Não, ele mostrou, olha, é a própria energia de Deus. Diante do trono estão os 7 espíritos, as 7 tochas, que estão ardendo ali com esse fogo. A gente sabe que candelabro, as tochas ali são a igreja, Senhor Jesus. Mas ela está ardendo com o quê? Com o fogo que vem do próprio trono de Deus. Então, a igreja tem que estar completamente ligada ao trono, à autoridade de Deus, à vontade de Deus, Senhor Jesus, à direção de Deus, para que esse fogo se mantenha aceso, e se mantenha queimando por causa daquilo que vem de Deus. Como a gente já viu essa semana, a questão ali dos raminhos, das 2 oliveiras, os bicos de ouro, derramam na vasilha, da vasilha saem 7 bicos, esses 7 bicos abastecem as 7 lâmpadas. Senhor Jesus, então tudo vem de Deus. O azeite é a palavra profética vindo de Deus, o relâmpago é a energia de Deus que acende tudo isso, Senhor Jesus. E o irmão mostrou para nós, para produzir essa energia não é algo simples, Senhor, a gente tem que ter muita carga. A atmosfera é um ambiente isolante, ele não conduz, Senhor Jesus, então tem que ter uma grande descarga. Então a carga que está na nuvem, para ela poder sair o relâmpago, normalmente o relâmpago ele vem para o solo, algumas vezes acontece do relâmpago ele não descer, a descarga ali, a gente acaba vendo um relâmpago que se espalha, de nuvem para nuvem, Senhor Jesus, porque faltou uma carga aqui na terra para atrair essa energia. Então o irmão mostrou, vendo um acúmulo de carga, é necessário que tenha cargas opostas, a gente sabe que nessa questão de magnetismo, o igual se repele, e os opostos se atraem. Então, você botar 2 cargas, para uma atrair a outra, tem que ser uma positiva e uma negativa. Se você botar positivo com positivo, vai repelir, e negativo com negativo também vai repelir. Então tem que estar positivo com negativo, Senhor Jesus, para um atrair o outro, Senhor Jesus. Então isso mostra que de um lado nós temos a vontade de Deus, e do outro lado nós temos que ter a nossa vontade humana. E muitas vezes a nossa vontade humana não está ligada à vontade de Deus. Então tem que haver esse esforço nosso para cumprir a vontade de Deus. Sempre Deus ele procura estabelecer para nós esse princípio.
Deus e o homem junto. Mas já mostrou para nós que o homem, ele por natureza, ele é contrário a Deus, né? Porque entrou na natureza do pecado. Então tem que haver um esforço do homem para que essa carga de Deus possa vir e produzir aquilo que Deus deseja. Senhor Jesus, o Espírito de Deus que está em nós é a mesma carga, a mesma vida, a mesma energia de Deus. Senhor Jesus, mas a gente não tem vida em nós mesmos. Deus tem que continuar abastecendo, Deus tem que continuar nos energizando, falando conosco. Se Deus para de falar, Senhor Jesus, se a gente perde a conexão, a gente está perdido. Mas tem que haver o Espírito de Deus atuando no ser humano, o ser humano escolhendo. Então essa carga oposta, ela escolhe fazer a vontade de Deus, ela escolhe receber, ela escolhe conduzir. Por isso que o relâmpago vem zigue-zagueando. O irmão explicou, né, em mensagens posteriores, né, foi até a mensagem 40 e pouco, foram mais de 20 mensagens desenvolvendo mais esse assunto. Eu vou mostrando para nós que o relâmpago vem fazendo um zigue-zague, porque é onde ele encontra, né, caminho na atmosfera. Nós precisamos ser esse que dá caminho para o Senhor. Então ele mostrou para nós, olha, a intensidade da carga elétrica da nuvem vai aumentando, e o caminho para descarga é que produz relâmpago e trovão. Então enquanto essa nuvem está só carregada, né, o irmão sempre usa essa palavra, o potencial de fazer algo é gigantesco. Mas enquanto ele não encontra um caminho, não produz. Senhor Jesus, então o Senhor quer produzir, né, as suas vozes, o seu relâmpago, os seus trovões, mas ele precisa de um caminho. Então ele precisa que a gente vai, né, como os seres viventes ali, zigue-zagueando, encontrando o melhor caminho para conduzir a vontade de Deus, para encontrar as pessoas que Deus determinou. E eu achei muito legal isso aqui, né? É o caminho que produz os relâmpagos e trovões. Então, nós temos Deus em nós temos a vontade de Deus, a energia de Deus, o fogo santo de Deus, mas enquanto a gente não está disposto a quebrar as barreiras, a ser um meio condutor para a vontade de Deus, não acontece os relâmpagos e trovões, né? Então ele mostrou, acontece essa energia, essa descarga, ela desprende um monte de coisa ali, gás e tal, e gera um calor extremo, 25 mil graus, né? Senhor Jesus. Né? Tem coisas aí que são extremamente quentes, já estão em 6 mil, né? Se não me engano o sol, né, está queimando a 6 mil graus, né? 6.500 graus, 25 mil graus é algo muito, né, superior a essa energia. Ó Senhor Jesus, é uma energia tão grande que quando ela chega ali, ela atinge o ar, ela faz com que os gases se expandem tão rápido que causa meio que uma explosão. Essa explosão se torna os trovões, né? É a expansão rápida. Senhor Jesus, então para a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, né, produzir essa luz do Senhor, esse calor, Senhor Jesus, esse caminho, né, Senhor Jesus, a gente tem que viver na presença de Deus, para que Deus possa produzir tudo isso com a sua energia. É um fogo carregado de energia, é um fogo carregado do próprio Deus, Senhor Jesus, é um fogo santo que vem de Deus. Nadab e Abiú podiam ter uma intenção boa, intenção disso e daquilo, mas Deus estava preocupado com a realidade. Se eles apresentam aquele fogo estranho diante de Deus, ia contaminar aquilo que Deus é, isso Deus não aceita. Por isso que foi lá, os consumiu. Senhor Jesus, né? A gente gerar um outro fogo para comparar com o fogo de Deus, não vai produzir nada de bom para nós. Ah, Senhor, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. A questão não é isso. Por isso, Senhor, a gente viu durante a semana, não é por força, nem por violência, nem por poder, mas é pelo meu Espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Senhor Jesus. Então ele mostrou para nós, olha, existe o homem, né? O homem, eu coloquei esse homem ali diante dos seres viventes, né? Para liderar todas as outras coisas, governar todas as coisas, estabelecer esse princípio, Deus e o homem juntos, Senhor Jesus. Nós representamos os seres vivos para viver diante de um Deus vivo e verdadeiro, viver na sua presença para produzir a sua vontade. Não vai ser feito de qualquer jeito, vai ser produzido pela energia que Deus dá, o fogo que Deus coloca, a luz, o calor, tudo vem dele. O irmão mostrou aqui cientificamente como que acontece, para a gente perceber a perfeição de Deus em tudo. Né? Deus, ele quer algo totalmente nele, originado nele. A gente precisa saber a origem de tudo aquilo que a gente está realizando. Senhor Jesus, né? Tem que ter essa realidade. Quem vive diante da realidade de Deus não busca outras coisas que podem comprometer o seu viver. Ele precisa realmente ter um viver, né? Esse viver de fogo, esse viver de energia de Deus
Senhor Jesus. O irmão não está querendo aqui trazer uma ideia, um conceito de Deus e tal, mas mostrar para nós que Deus, Ele é quem produz tudo aquilo que Ele precisa. Na nossa vida, na sua igreja, na sua obra, Ele é que produz, Ele é autossuficiente. Nós não somos. A gente precisa depender dEle, Senhor Jesus, porque a gente não vai conseguir produzir essa energia. A gente precisa receber dEle e levar essa energia adiante. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.